Salve, bobos! Bom dia, tudo bem? Odinzado aqui. Segundo vídeo da série. O primeiro eu falei completíssimo sobre PVP, porque não é pay to win, sobre banners, um sistema muito legal. Se você não viu, dá uma olhada lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre simulacro e matrizes, né? Era o que eu ia falar de início, mas eu vou tentar encaixar aqui também relíquias e os equipamentos, tá? Aí já fica tudo sobre o simulacro aqui num vídeo só. Simulacra, eles são os personagens, né? Os personagens com as estrelas, 5 estrelas lá do seu Genshin, ou os personagens lá do seu Summoners Wars, né? O Ursão lá. Então são seus personagens do jogo. Eles são armas também, né? São os dois ao mesmo tempo, são os dois juntos. Quando você atira no banner, né? Quando você vai pegar quando você dá um pull lá no banner, você pega a arma e o personagem junto. Tem outras chances, outros meios de você conseguir os personagens, né? Através de eventos ou através de matar boss mundial, né? Tem boss global lá que você junta a galera e vai matar, muito legal, né? Você consegue matar e você consegue pegar esse personagem. Só que é limitado, né? Claro que você tem uma certa quantidade de recursos. Você gasta um recurso depois que você mata esse boss pra ter chance de pegar o seu personagem, né? Então não é como se o cara, sei lá, fosse pegar os amigos e sair matando tudo e pegar vários personagens, não. Você vai pegar ali, tipo, você tem poucos recursos no começo, né? Você vai tendo 1, 2, 3, 4 recursos ali pra tentar matar, né? E de vez em quando, esporadicamente, você pode ir lá e tentar juntar uma galera e tentar matar o boss. E tentar pegar um personagem SSR nesse boss global, tá? As probabilidades são baixas de vir, mas tem chance de vir SR e tem chance de vir SSR. É uma boa possibilidade, né? É uma coisa legal de fazer ali de vez em quando você tem um recurso pra pegar. Vamos agora nos aprofundar sobre os personagens aqui. Como vocês podem ver, cada personagem ele tem 2 símbolos aqui debaixo do nome dele, né? Tsubasa tem 2 aqui, Shiro tem 2, Samir, Meryl, Cláudia, etc, né? Todo mundo tem 2. O que significa esses símbolos? Bom, basicamente o da direita é o elemento dele, né? Por exemplo, aqui é fogo, né? O Pyro. Aqui é Cryo, né? O gelinho, né? Aqui é físico, né? Personagem físico, quando tá com essa espadinha é físico. Não tem elemento, né? Mas bate físico. Aqui é elétrico, né? E assim por diante, né? São esses os elementos. Tem um aqui que a gente não vai se aprofundar nele, né? O Aberration, né? Parece Anemo, o vento, né? Mas o nome do jogo é Aberration. A gente não vai se aprofundar nele ainda, que vai demorar um pouco lançar esse personagem. A gente deixa um pouco mais pra frente, tá? E no lado esquerdo, a gente tem outros símbolos, né? A gente tem um escudinho aqui, pô, já te remete a tanque, né? A gente tem esse símbolozinho de cura, que já te remete a suporte, né? Um healer, coisas do tipo. E a gente tem esse negocinho vermelhinho aqui, que não te remete a nada, mas basicamente é o DPS. Não necessariamente os personagens que estão com esse símbolo aqui são DPS que vai ficar em campo batendo ali, o resto vai só entrar de vez em quando, né? O cara tanque vai entrar pra tancar, não é necessariamente isso. Tem mais a ver com outra coisa que eu vou explicar agora, tá? Quando você entra no personagem, nas informações mais detalhadas nele, você consegue ver 2 informações, né? Você consegue ver aqui, de novo, né? Que ele tem a ressonância aqui de DPS, que ele é de flame aí, né? De fogo. E você consegue ver as informações de shatter e charge, né? Vamos traduzir aqui. Despedaçar e carregar. O que essas informações significam pra você? Né? Ele é rank S em despedaçar e ele é rank B em carregar. No jogo, quando você tá enfrentando uma criatura, né? Algumas criaturas mais fortes, elas têm escudos. E esses escudos, né, basicamente reduz o dano que ela toma, ou dá alguns buffs legais pra ela, ou alguma habilidade mais especial, né, ela consegue soltar alguma habilidade mais especial. Basicamente você quer quebrar esse escudo da criatura, tá? Você quer quebrar ela pra você conseguir causar mais danos, né, deixar um pouco mais onza e conseguir causar um DPS relevante nela. Basicamente o despedaçar entra nisso, né, te ajuda a quebrar aquele escudo com mais facilidade. Então basicamente esse cara aqui, ele é S, né, ele é muito bom pra quebrar escudo dos monstros. E ele é bem carregar. O que significa o carregar? O que significa o charge? No Genshin a gente tem a recarga de energia, por exemplo, né, que é usada pra encher o seu ultimate pra você conseguir ultar. Aqui o carregar ele funciona basicamente assim, né? Quando você bate com o personagem, dependendo do quão alto é o carregar dele, ele vai enchendo a sua barra de ultimate, né? Você pode encher até 2 barras simultaneamente, né? Você enche uma e começa a encher a outra ali, você consegue basicamente acumular 2 ultimates nos seus personagens, certo?
Ele é basicamente, esse personagem ele é basicamente ruim em carregar. Quando ele tá batendo, ele não enche muito o seu ultimate. Ele quebra bem o escudo do personagem, mas ele não enche muito bem a ultimate dos seus personagens, né? Quando você ulta aqui nesse jogo, você não ulta com o personagem que está enchendo a sua barra, né? Você vai ultar normalmente com outro personagem, por exemplo. Se eu tô batendo com esse cara aqui e eu consegui encher o ultimate, mesmo sendo ruim, eu não consigo ultar com a foice. Eu tenho que ultar com outro personagem, né? Quando eu trocar de arma, a arma já vem ultando e causando dano nos inimigos, certo? Então, basicamente, esse cara aqui, ele é bom pra quebrar escudo, mas ele é ruim pra carregar ultimate. Então, quando você quer trazer ele normalmente? Quando você quer quebrar o escudo das criaturas, né? Você traz ele, quebra as criaturas e tira ele de campo e começa a bater com outro personagem um pouco mais relevante, né? Basicamente, isso que acontece. Tem alguns personagens que são mais voltados pra, né, encher seu ultimate, né, pra carregar aqui, ó, por exemplo, essa aqui é um rank S, né, pra encher o ultimate. Normalmente você vai querer trazer ela depois que os escudos dos monstros estão caídos normalmente, né. Você vai trazer, por exemplo, o King, né. Aqui não tô montando um time pra vocês, tá, eu só tô dando um exemplo. Normalmente você vai trazer o King, você vai bater com ele pra quebrar escudo e tal. Aí você vai trazer depois a Samir quando os bichos já estiverem com o escudo quebrado, né, vai começar a bater com ela, bater. Ela vai dar bastante dano, vai causar bastante dano, ela vai carregar o ultimate dos seus personagens até 2 instâncias, né. Aí você consegue trocar, né, por um terceiro ali, causar um dano legal de ultimate, se seu ultimate for legal do seu terceiro personagem, trocar pra outro, ou trocar pra própria Samir, já que você já basicamente encheu 2 barras de ultimate e conseguir causar bastante dano com ela também, né, e etc. É assim que funciona basicamente, né, você tem essa barra, você tem que ficar ciente, onde tem a barra de quebrar, onde tem a barra de encher as suas skills. Não necessariamente, por exemplo, o rei vai ser um DPS, né? Basicamente, ele só vai entrar ali pra quebrar os escudos, etc. Né? E não necessariamente os bonecos de escudo vão ser tanque. A Mary causa bastante dano. A Sakifua, normalmente, ela atua como um DPS, dependendo do time dela. Causa bastante dano. Então, tipo, ela não vai ser lançada ainda, né? Mas tô te dando exemplos aqui que podem acontecer. Normalmente, os personagens de suporte, eles vão agir como suporte mesmo. Mas, basicamente é assim que funciona, tá? Essa ideia, né? Tentem ficar ciente nisso. O personagem, quando ele é bom pra despedaçar, quando ele é bom para encher suas ultimates dos seus personagens para você fazer uma rotação, tá? Uma coisa que eu tinha esquecido no meio do vídeo de falar sobre os simulacras é sobre as suas skills, né? A gente tem a skill E e apenas a E, né? A gente só tem a skill E. Aqui eu acho que é skill 1, não lembro como é que é o nome. Eu vinculo como E porque normalmente eu jogo Genshin Impact, mas a gente já apenas tem uma skill na arma. Ao contrário de Genshin, né? Pra gente ultar com a arma, a gente tem que encher a energia do personagem e trocar o personagem pra ultar, né? Com outro personagem ali. Aí a gente enche a carga lá e consegue ultar com outro, etc. A gente nunca consegue ultar com o personagem que a gente tá em campo. A gente tem que ultar sempre com outro personagem. Então basicamente a gente só tem uma skill, Odin. Basicamente sim, a gente só tem uma skill. Mas tem muita coisa pra fazer no jogo, tá? Cada coisa que você faz no jogo, cada ação que você faz, você dá uma sequência, você triga uma sequência de ataques diferente, tá? Quando você faz 4 vezes ataque, jump 3 ataque, né? Segura o ataque, pula o ataque, vira mortal ataque, sua mãe te tampa chinelo e você ataca, você vira mortal pra frente e pra trás e ataca, o seu mouse cai no chão e ataca. Basicamente você faz sequências de ataques diferentes, né? Você tá almoçando e ataca, né? Alguma coisa sempre vai trigar ataques diferentes, né? Você dá dodge ataque, você pula e ataca. Você dá 2 pulos e ataca, você dá 2 pulos e segura o ataque, você dá 1 pulo e segura o ataque. Vão fazer coisas diferentes, né? E você consegue ver isso aqui dentro do próprio jogo, né? Tem sequências de ataques diferentes. Então, basicamente, os ataques também são bem completos, né? Nesse jogo. E eu vou encaixar isso em algum lugar do vídeo antes de dar um prosseguimento aí pra vocês, só pra vocês ficarem cientes. Tem bastante coisas também. Bom, agora vamos falar dos efeitos das armas, né? Cada arma, quando tem o seu próprio efeito, né? Cada elemento tem seu próprio efeito, né? Esses efeitos aqui são padrões, né? Tipo, o Volt vai ter sempre esse efeito, até então, né? O físico sempre vai ter o efeito, o Flame sempre vai ter o efeito. Vou demonstrar aqui pra vocês por cima. Só que tem outra coisa. É um negócio chamado ressonância, né? Uma outra ressonância, uma ressonância extra. Existe ressonâncias e existe essa aqui das armas. Só que é raro um personagem ter isso, tá? A Nemesis, por exemplo, ela tem a ressonância Volt, mas é muito raro um personagem vir com isso, né?
Basicamente temos pouquíssimos personagens que tem isso, mas a Nemesis é uma delas e tá vindo aí no ban, então eu vou explicar sobre isso. Basicamente a Nemesis, ela funciona melhor quando você tem uma equipe mais monoelemento, né? Ou pelo menos com 2 personagens do mesmo elemento, 2 personagens Volt ali. Quando você está equipado com 2 ou mais armas Volt, você aumenta o ataque dos personagens que usa Volt, né? Dos personagens elétricos, em 20% e a resistência em 40%. Tá? Então, basicamente, quando você tá com a Nemesis no time, você vai querer basicamente pôr outro personagem Volt, outro personagem elétrico ali, pra buffar esse 20% de ataque e essa ressonância Volt, tá? Agora, uma coisa que todas as armas têm é essa parte aqui de cima, né? Todos os Volts, eles vão fazer exatamente a mesma coisa aqui. Quando a arma estiver totalmente carregada, né? Quando sua arma estiver carregada, o seu próximo ataque paralisará os alvos por 1 segundo, os eletrificará por 6 segundos, negando os buffs e causando dano igual a 144% do ataque. Os alvos não podem receber os buffs pelos próximos 6 segundos, não pode receber buffs pelo... Preste atenção, acabei de ler isso, né? A Sami vai ter a mesma coisa, paralisará 6 segundos, causará, os alvos não podem receber buff, né? O Crow aqui vai ter a mesma coisa, então todos os Volt vão ter esse efeito na sua arma, né? Até então são assim. Outros efeitos diferentes vai ser para os outros elementos, né? Por exemplo, vamos pegar o Cryo aí, o elemento gelo. As armas totalmente carregadas, né? Se tiver totalmente carregada, vai congelar o alvo por 2 segundos, deixá-los congelados por 6 segundos. Quando você quebra a casca de gelo, você causa um dano equivalente a 151% do ataque. Enquanto congelado, a taxa de carga do alvo é reduzida em 50%, né? Ele carrega menos a ultimate dele. Tá, de fogo. Armas totalmente carregadas vão incendiar o alvo por 8 segundos, com o próximo ataque causando dano 58% do ataque a cada segundo. Alvos inflamados, eles curam menos 50%. No físico, o físico é bem legal, tá? Armas totalmente carregadas infligirão 137% do dano no próximo ataque e deixarão o alvo aflito por 7 segundos. Por que isso é legal, né? Ela inflige basicamente uma ferida ali nos bichos, que esses bichos, eles vão receber 20% de dano extra por 7 segundos. Então é bastante legal você aumentar o dano que os bichos recebem, né? Que as criaturas recebem por 7 segundos, né? 20% extra. Bom, falamos dos efeitos das armas, né? Falamos das ressonâncias, dessa ressonância aqui. Tem outra ressonância. Inclusive eu vou explicar ela agora. Espere só um segundinho. Aqui. As ressonâncias. Quando você usa dois personagens DPS, né, do coisa DPS, você ganha 10% a mais de dano, né? Vamos colocar em português. Quando você coloca dois elementos DPS, você recebe 10% a mais de dano. Se você está em grupo, 40% a mais de dano. Quando você está usando um elemento, um personagem de cada tipo, né? Você aumenta 5% do dano, você diminui 5% do dano recebido, você aumenta 20% de quebra de escudo e você aumenta a cura em 20% também. Em equipe vai para 20% isso daí. Quando você está usando dois personagens do tipo tanque aqui, né? Você basicamente aumenta sua resistência, né? Você reduz 25% do dano que você toma. Você aumenta 60% do dano do estilhaçamento, né? Do quebrar a armadura dos bichos, né? Do que é interessante, que eu comentei mais atrás. É bem legal, né? Aumentar essa quebra de armadura para você quebrar mais rápido. Mas você também aumenta a agressividade do inimigo em você, né? O inimigo vai focar mais você se você tá com dois personagens desse estilo tanque aqui na equipe, tá? Se você tá em equipe, 20% de dano, de redução de dano adicional aí pra você. Se você tá com dois suportes, você aumenta 100% a cura. Se você tá em equipe, aumenta mais 100% a cura, tá? Bom, vamos falar agora sobre as constelações dos personagens, né? O avanço deles aqui de estrelas, quando você consegue cópias repetidas dos seus simulacros. Uma coisa que vocês têm que saber, né, que é legal vocês saberem, é que o HP do seu personagem ele é medido pelas 3 armas, né? Ele junta as 3 armas ali, o HP, cada arma tem um HP diferente, você junta as 3 armas, mais os seus equipamentos, e isso é igual ao HP total do seu personagem, né? Então, naturalmente, você vai pegar aqui nos avanços, muitas vezes, um aumento de HP da arma, mas isso significa basicamente o seu HP no total ali, tá? As constelações, né,
os avanços de estrelas aqui são muito fortes, tá? São muito fortes, tendem a ser muito fortes. Não funcionam pro PVP, se você não viu o vídeo do PVP ainda, dê uma olhada lá, né? Funcionam pro PVP, mas todos já vencem constelação no máximo lá, no PVP. Basicamente isso aqui muda o personagem, tá? Um personagem muitas das vezes que é ruim na constelação 0, na estrela 0, quando ele começa a ganhar estrelas, ele começa a ficar bom. Muitas das vezes na constelação 1 ele é bom, mas depois na 2, 3, 4, 5, 6 ele não ganha muito relevante, os outros personagens começam a disparar e coisas do tipo, tá? Basicamente quando você tira um personagem repetido, você ganha uma constelação, né? Eu posso mostrar pra vocês aqui algumas constelações de exemplo que são muito fortes, né? E mesmo assim, depois o personagem pode muitas das vezes acabar ficando mais fraco, né? Por exemplo, o Crow aqui. O Crow, ele tem umas constelações bem legais, muito fortes, né? Ele tem alguns problemas aqui pra carregar e despedaçar, etc. Mas ele tem umas constelações legais, umas constelações fortes. E, por exemplo, que pode mudar totalmente o playstyle, né? Fica aqui um bom exemplo que ele C0 é muito ruim, mas na constelação 1 ele é bem legal, né? Por exemplo, o que a constelação 1 dele faz aqui, né? O que o primeiro avanço dele faz quando você pega uma cópia dele? Atacar os alvos por trás aumenta a taxa crítica de todos os ataques em 40%, né? Da lâmina dupla dele aí. Atacar um alvo eletrificado por trás aumenta a taxa em 100% e o dano crítico em 30%. Então, basta você eletrificar ele que você consegue 100% de taxa e 30% de dano crítico. Parece muito forte, né? Principalmente pra você que joga Genshin, principalmente no começo do jogo, onde a gente não vai ter como aumentar muita taxa, coisas do tipo. Você ganhar 100% de taxa e 30% de dano crítico em uma constelação, na primeira constelação, isso é muito forte. Mas com o decorrer do tempo, com um pouco menos eficiente, coisas do tipo, né? Pois aí a taxa que você está recebendo de outras maneiras não está sendo tão aproveitada, né? Sua taxa está passando muito de 100 de taxa no futuro do jogo, tá? Mas pro começo do jogo é uma parada legal, uma parada pra vocês verem, né? Não tô te dando dica de personagens aqui, tá? Inclusive, talvez o Crow ele não seja tão tier alto, assim. É só estou te mostrando aqui as constelações pra vocês ficarem cientes. Dá uma lida nas constelações, né? Pra vocês, às vezes, guardar moedas ou pegar coisas, né? Tipo lá no vídeo do banner eu explico pra vocês que tem como vocês pegarem os personagens que você querem ali com a moeda do gacha, né? Específicos. Então, dê uma olhada, fiquem bem cientes, dá uma olhadinha no que vocês querem pegar. Talvez depois eu lance um vídeo de tier list, mas tier list é basicamente a opinião de cada pessoa, tá? Nunca vai ser igual. Até esse site aqui tem sua própria tier list, se vocês quiserem olharem. Quando eu for fazer uma tier list, eu vou dar uma olhada nesse site aqui e vou fazer a minha própria, tá? Mas eu só estou demonstrando pra vocês aqui que existem constelações que podem mudar totalmente a gameplay do personagem, pode mudar totalmente o modo de como você vê aquele personagem. Ele pode se tornar muito mais forte com constelações e sem constelações ser totalmente uma bosta, tá? Não vou falar constelação por constelação aqui, né? Pois não se trata disso, mas dê uma olhada nas constelações, vale bastante a pena. E os personagens, você consegue essas constelações de maneira mais suave se você focar certamente nos personagens que você quer pro futuro, né? Minha recomendação, se você é free to play, foque nos personagens que você quer pro futuro mesmo, né? Bom, tudo bem, falamos bastante sobre simulacros, é a parte mais demorada, é a parte que seria necessário mais falarmos sobre. Agora a gente vai falar sobre umas partes um pouco mais rápidas, tá? Vou pra segunda mais demorada aqui, que é as matrizes. Basicamente, como é que você consegue matrizes no jogo? As matrizes aqui, você consegue farmando, né? Tem boss, tem os bosses mundiais que também dropam matrizes, e tem farm também com resina que você dropa matrizes, é mais pro final do jogo, né? Claro, esses farms aí, pra você dropar as matrizes SSR aqui. Mas nem todas as matrizes também você consegue farmar, por exemplo, atualmente no jogo, tá? Essas matrizes de personagens que forem lançando, você não vai conseguir farmar. Talvez futuramente consiga, afinal os personagens, eles estão indo pro mochileiro, né, pro Bunny Standard ali. Talvez futuramente consiga sim. Atualmente não tem como, atualmente você só vai farmar dos personagens iniciais aqui, né, da Cocorita para trás aqui você consegue farmar. Essas matrizes, elas também mudam bastante a gameplay dos personagens. Como é que você vai conseguir essas matrizes mais pra frente aqui? É em banner, basicamente, tá? Basicamente em banner, eu explico sobre banner no último vídeo, dá uma olhada lá, lembrando mais uma vez. Mas basicamente, essas matrizes, eles também mudam bastante a gameplay de seus personagens. E não quer dizer que você, por exemplo, está usando o rei, né, o King, você tem que usar a matriz dele. Não é necessariamente assim.
né? Muitas vezes você pode usar outras matrizes, assim como outros personagens podem usar matrizes do rei, tá? Cada matriz tem sua peculiaridade, né? Tem sua própria força. Tá, vamos entrar aqui, por exemplo, na matriz do rei para vocês terem uma ideia, né? Aqui, basicamente, quando o escudo do alvo é destruído, você aumenta o dano, né, por 25 segundos. Quando você tem um conjunto de 4 peças, quando haver 2 ou mais inimigos ao seu redor, os acertos restauram HP. Não quer dizer que você tem que usar essa matriz com o King. Você pode usar com outro personagem, tá? Não tem problema, não é limitado ao King essa matriz, não é dele. Tipo, não é exclusivamente dele, você pode usar em outros personagens, né? Mas é uma matriz que você pode ficar ciente que às vezes você pode trocar de personagem ou não. E essas matrizes sim mudam também bastante a gameplay do seu personagem. Fica muito mais forte, né? Como você equipa elas, tá? Dá pra vocês terem algumas noções, né? Vocês clicam aí nos conjuntos de peças, dá pra vocês verem que aumenta bastante o dano, coisas do tipo, ó. Aumenta ambos os danos, né? Aumenta o dano e o shatter nas criaturas com mais de 50% de HP. Em tantos por cento. Depois de entrar em batalha, né? Ao entrar em batalha, ganha um aumento de dano de 20, 25, 30 até 35% por 20 segundos. Reinicia 5 segundos após sair de batalha. Ou seja, você tá em batalha, você aumenta o dano, né? Fora os status que a matriz vai te dar, ela vai te dar esses conjuntos aqui de peças, né? 2 ou 4 peças. Tem conjunto de 3 peças, normalmente as matrizes mais bostinhas aqui, que tem conjunto de 3 peças, né? Vai aumentar o dano de fogo em 6%. Né? Cada matriz tem seu próprio dano. Normalmente, ela é melhor pro personagem que tá na fotinha dela, né? Por exemplo, isso aqui é o melhor pra Samir, por exemplo. Isso aqui é o melhor pra Shiro, por exemplo. Normalmente é isso, mas nem sempre é assim, tá? Muitas das vezes você pode usar outras matrizes no personagem, às vezes até ser uma opção melhor, tá? Aí você vai ter que ler, você vai ter que ver, né? Aqui, por exemplo, a matriz da Samir aumenta o dano progressivamente 1% ao atingir o alvo, você empilha, né? Você vai acumulando ali até 20 vezes, dura 1,5 segundos, né? Aumenta o dano da explosão elétrica, das estrelas duplas aí. Algumas coisas aqui, por exemplo, vão ser específicas, né? Por exemplo, aqui aumenta o dano da explosão elétrica. Tá? Por exemplo, outra coisa específica aqui na Mary, ela aumenta o dano do Whirlwind em 36%, né? O que é o Whirlwind, né? Vamos lá na Mary. E vamos olhar aqui o normal dela, né? Eu já sei onde fica. Basicamente o Whirlwind é o redemoinho aqui, né? Não tá... Ele traduziu aqui e não traduziu lá. Basicamente ela vai aumentar o dano do ataque carregado dela que ela fica girando, né? Se outro personagem tiver uma skill chamada Whirlwind, pode aumentar o dano dessa skill também. Certo? Matrizes são basicamente isso. E agora a gente vai para outra parte. Tá, finalmente vamos falar das partes rápidas agora. As relíquias, né? Relíquias você consegue no decorrer do jogo, em missões, coisas do tipo. Sempre vai te dar relíquias ali, não tem muita coisa de pay to win que você consegue comprar ali na lojinha também, né? Talvez um pay to win eles consigam de maneira mais fáceis avançar as relíquias, mas é muito fácil de conseguir isso aqui free to play. As relíquias são bem legais. Nem sempre quer dizer que as relíquias SSR são muito mais roubadas que a SR, tá? As SRs têm bastante uso. Né? Até mesmo pro PVP, as SRs são bastante usáveis, tipo esse cubo estranho, essa contagem, né? Barragem de mísseis aí no iniciozinho, pulso magnético, são coisas bastante utilizáveis. As SSRs também são bem legais. Essa fenda espaço e tempo te lembra muito a ult do Vent, tá? Você coloca, por exemplo, um círculo ali no meio e vai sugando as criaturas, né? É bem legal. Recomendo vocês darem uma leitura mais aprofundadamente sobre essas relíquias. Eu basicamente não gostei muito dessas relíquias de armaduras, tá? Quando eu testei elas. Essa fenda do espaço é legal, né? Tô te dando minhas recomendações aqui. Essa fenda de espaço é legal aqui pra juntar as criaturas ali. Dar uma ajudinha bacana. Confinamento é okzinho, pelo que dá uma lida. Não chegamos a ter o projeto de holograma nem o destino alternativo aqui, mas são bem interessantes quando eu li eles. Do caralho. Roubadíssimas. Barragem de mísseis é legal, tempestade magnética é muito bom, confunde o inimigo no PVP principalmente, né, já que você vai ter C6 aqui. Os alvos podem ter 50% de chance de ficarem desorientados e mudarem as direções dos movimentos. O cubo estranho é bem legal aí pra PVP também, normalmente é mais utilizado no mapa aberto, mas é interessante, o contagem é interessante, o pulso magnético é interessante. Então, são relíquias bem legais, tá? Algumas aqui são só para o mundo aberto mesmo, por exemplo, o jetboard para você usar ali, para você ir na água rapidaço, né? Mochila jato para você dar grandes saltos e sair voando. Esse braço magnético aqui é como se você sentiu o Homem-Aranha, muito legal, bem bacana mesmo.
Algumas coisas pra fazer o puzzle do mapa aberto, né? O cubo estranho aí pra fazer alguns puzzles. O canhão de mão é fazer alguns puzzles. São coisas que você consegue ali no free to play, bem tranquilinho, bem suave. Elas têm avanço sim de estrelas, né? Você vai ter que conseguir cópias. Então eu recomendo vocês darem uma leitura pra focar principalmente pro PvE, tá? Pro PvP vocês não precisam conseguir cópias, elas já vêm no máximo de estrelas, né? Mas pro PvE dá uma leitura assim, pô, a cópia dessa aqui parece interessante, cópia dessa aqui parece interessante, né? Conseguir cópias dessas aqui parece interessante. Dá uma leitura, né? Por exemplo, essa daqui, esse destino alternativo, pelo que eu tava lendo, ele te dá roubo de vida. Ó, parece bacana, né? Tipo, você abre um espaço e tempo ali, e dentro daquele espaço e tempo você consegue um roubo de vida, né? Essa fenda do espaço, ele puxa os alvos, né? Aqui você aumenta a área, aumenta o dano causado nos alvos da área. Então, tipo, dê uma leitura mais específica em qual você vai querer, né? Principalmente se você é free to play, né? Em qual que você vai querer focar em pegar estrelas ali pro PvE, né? Que nem eu falei, pro PvP basta você ter uma cópia que tá suave, tranquilão. Mas pro PvE dê uma focada, assim, em algo mais específicos pra você não sofrer muito, tá? Mas essas relíquias são bem legais, basicamente você usa duas, só que no mapa aberto você consegue fazer até uma configuração de 3, né? De 3 com 2, né? Tipo, você consegue pôr, por exemplo, o destino alternativo, a fenda espaço em uma configuração, barragem de míssil e tempestade magnética em outra configuração, jetboard, canhão pairando em outra configuração. Aí você aperta um botãozinho, você vai trocando as configurações e você vai conseguindo fazer isso bem pra exploração do mapa, né? Normalmente a gente coloca o mochila jato, o jetboard, né? O braço magnético, pra gente ali fazer as trocas na hora do mapa aberto e conseguir chegar nos lugares mais facilmente. Última coisa que eu vou falar nesse vídeo é sobre... aqui já tá falando sobre matrizes, né? Onde consegue, através do Join Operation, né? Dos bosses. Mas aqui eu vou falar especificamente sobre armaduras agora, tá? O último tópico do nosso vídeo aqui. As armaduras, elas são conseguidas em masmorras também, tá? A gente consegue as armaduras em masmorras. E... é recomendado, é claro, o level mais alto você dropar essas armaduras, né? Level mais baixo é recomendado você provavelmente pegar coisas de ascensão de personagem, né? Acender as armas, melhorar as armas ali, né? E correr atrás desses materiais. Porque a armadura, se você pegar no começo do jogo, possivelmente depois você vai trocar. Então não faz muito sentido você focar suas resinas, né? Suas resinas pegando isso. O que acontece? Cada peça de armadura tem estatísticas fixas e aleatórias. Só que tem um porém. Algumas armaduras, elas vão ter coisas específicas. Por exemplo, embora qualquer peça de armadura pode ter linhas de ataques, apenas sapatos e luvas podem ter crítico, né? Então, sim, né? Tipo, a gente tem estatísticas físicas e aleatórias, só que algumas coisas não são tão aleatórias assim, né? Apenas os sapatos e luvas que podem ter os críticos aqui. Basicamente, o que você pode fazer aqui na sua fusão, né? No fusão de material. Serve para aumentar o level da sua armadura, né? Aumentar as estrelas ali da sua armadura. Não é recomendado muito você investir altamente nisso aqui em artefatos iniciais, em armaduras iniciais, né? Em equipamentos iniciais, pois quando você depois vai pegar esse equipamento mais lixo e equipar e jogar para um artefato mais hype, né? Para um equipamento mais hype, você vai perder um pouco de experiência nisso, tá? Por isso que não é muito recomendado você fazer isso aqui no começo, mas às vezes você precisa fazer para fazer algum conteúdo do jogo, ou você quer fazer algum conteúdo do jogo, tá? Aí você vai upando as estrelas delas e vai ficando melhor esse negócio, né? Mas quando você alimentar lá, você vai perder um pouco de experiência. Outra coisa que você pode fazer, que pode ser interessante, é desmontar uma peça, né? E ganhar cristais nisso para você alimentar outro tipo de armadura. É que às vezes você tem muito capacete, né? Aí você tem poucas luvas, aí você quer upar o nível da sua luva. Então você pode desmontar um pouco de capacetes em cristais para alimentar um pouco a sua luva ali depois, né? Pra você conseguir estrelas nelas e etc. É uma boa técnica, né? Serve pra fazer. Não é muito recomendado você fazer muita fusão aqui no começo ou investir altamente nisso. Já por outro lado, aprimoramento aqui você pode fazer tranquilamente, sem medo nenhum. E basicamente você vai obter um recurso, né? Essa Bigone Fantasma aqui, né? Nas lojinhas ali você consegue obter elas. E você vai adicionar mais um à sua armadura. Você aumenta as características fixas dessa armadura, tá? Então eu vou fazer isso com a armadura lixo e depois eu vou perder, Odin? Não, quando você troca essa armadura que você adicionou mais um, né? Mais dois, mais três, mais quatro. Quando você for adicionando isso,
Quando você troca a armadura, né? Você troca aquele... Por exemplo, vou trocar meu capacete por outro capacete. Quando você troca, você transfere basicamente tudo pra ele, né? Se tá mais 5, mais 10, não importa. Você basicamente vai transferir tudo pra ele, tá? Aqui tá falando que basicamente você vai ter uma quantidade maior de ouro. Você vai precisar de uma quantidade maior de ouro de módulos quando você passar de 5 em 5 nível, né? E o nível de aprimoramento será transferido ao substituir a armadura. Se você tem uma armadura mais 10 nas luvas, você poderá equipar umas novas luvas que elas estarão mais 10. Pense nisso como um aprimoramento do slot de armadura ao invés da peça. É uma boa, né? Podia ter falado isso antes. Tome cuidado, se você desequipar o item aprimorado sem substituir, é possível desmontá-lo. Cuidado, hein? Cuidado. Se você desequipa o seu chapéu lá que tá mais 10 e depois você equipa um mais 0, você pode acabar conseguindo desmontar aquele mais 10. É horrível fazer isso, tá? Então sempre faz a substituição ali direta, passando um mais 10 para o outro, tá? Bom, basicamente é isso, né? Basicamente é isso que eu vim falar sobre esse vídeo aqui, sobre os equipamentos, relíquias, né, sobre as nossas armas, sobre os nossos simulacras. O vídeo ficou bem longo, mas eu acho que eu resolvi juntar tudo nesse vídeo aqui pra ficar bem mais completão sobre simulacras, tá? Bom, bobos, o vídeo foi esse. Até o próximo. Valeu, falou, fui!